Meus amigos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. Relembro, como de outras oportunidades, que aquele que estiver vendo através de um celular, coloque ele na horizontal, porque nós vamos não apenas explanar o tema, mas mostrar diversas telas que são importantes, complementares ao entendimento do nosso trabalho hoje. Bem, o tema que nós viremos tratar é autismo, uma leitura espiritual. Várias razões, vários motivos, vários porquês é que nós estamos fazendo esse tema. Primeiro, o próprio título do tema, na realidade, é o título de um livro do nosso amigo Hermínio de Miranda, que tem exatamente esse nome, Autismo, uma leitura espiritual. É um livro que tem 25 anos, e, aliás, essa é uma das razões de por que nós estamos fazendo o tema hoje. É uma homenagem, certo, a um dos precursores dentro da doutrina espírita que trouxeram a questão do autismo para dentro da doutrina. Bem, neste livro do nosso amigo Hermínio de Miranda, ele, logo ao início, o que não é usual, ele faz uma síntese, ou uma ideia central da exposição. Normalmente, quando se faz uma explanação, ao final dá-se a síntese. No caso, nós já estaremos dando uma das sínteses, e é uma das frases muito comum dentro da doutrina espírita, que é o que está na tela de vocês, na parte de cima, em que ele diz, no livro, a vida antes da vida, vida depois da vida, e vida entre as vidas. Essa é uma frase bastante conhecida dentro da doutrina espírita, que, na realidade, destaca a questão da reencarnação e da imortalidade. Ou seja, antes do berço, você teve um ontem, e após o túmulo, você tem um amanhã. E entre esses, você tem uma vida na espiritualidade e depois várias outras. Muito bem, esta é uma verdade inconteste dentro da doutrina espírita. A questão é que ele diz o seguinte: eu não vou conseguir entender uma criança, um jovem, um espírito que tenha reencarnado com a questão do autismo, se eu não entender que ele tem um passado, que ele vai ter uma vida futura e que o autismo, no presente momento, é um reflexo das vivências que ele teve no passado e que agora está, de alguma forma, convivendo dentro de uma família com esta questão. Então, é essencial, se eu quiser efetivamente ajudar, compreender, entender, participar da vida de uma criança, de um jovem, de um adulto, adequadamente, eu preciso assimilar esta realidade: imortalidade, reencarnação, consequências de vidas passadas, reencontros do passado no presente. Então, essa é uma das primeira grande síntese do nosso amigo. Ele diz: esse entendimento vai durar, vai demorar. Porque hoje em dia ainda é uma porcentagem minúscula, mínima, daqueles que têm esta informação de reencarnação, imortalidade, vidas passadas, e menos ainda ela interligada à questão do autismo. Bem, esse é o primeiro ponto. No segundo, nós acabamos de dizer que temos várias razões de por que estamos fazendo esse tema.
A primeira nós já dissemos, que é uma homenagem ao livro Autismo, do nosso amigo Hermínio de Miranda. A segunda e a terceira também são duas homenagens a dois outros livros, a dois outros precursores dentro da doutrina espírita, dentro do autismo. É a nossa amiga Nancy Puma, no livro Castelo das Aves Feridas, que é o mais antigo deles, que está fazendo exatamente em 2023 40 anos. E num dos capítulos deste livro, a nossa amiga Nancy relata um caso exatamente de uma menina, Sibélia, com autismo. Algo que há 40 anos praticamente inexistia no mundo ou dentro da doutrina, algum livro que trouxesse à tona essa questão. O segundo livro, que é do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que é o Loucura e Obsessão, ele está fazendo, coincidentemente, 35 anos, também agora. E qual é a relevância dele? Esse livro, Loucura e Obsessão, ele é mais abrangente, ele vê mais as questões de envolvimento mental ligada à obsessão. Mas tem 2 capítulos dentro do livro em que o nosso amigo interliga o autismo com processos obsessivos. Em muitos casos de autismo, nós temos não apenas a questão neurológica, orgânica, física, mas tem a questão espiritual abrangente, a vida passada, e espiritual obsessiva. E ele mostra como a espiritualidade pode atender esses casos. Então, é um livro importante. Então, nós estamos destacando aqui não apenas as homenagens, mas também para todos aqueles que queiram se aprofundar, adentrar melhor, e mesmo porque vão ser poucos minutos que nós iremos explanar o tema, cada um desses livros é uma joia rara. Castelos das Asas Feridas, Loucura e Obsessão e Autismo, uma leitura espiritual. Adianto que nós vamos fornecer uma síntese, um apanhado de cada um deles posteriormente. Em particular, o livro do nosso amigo Hermínio de Miranda, que é o básico, porque ele é inteiramente sobre autismo, os outros 2 não são. Nós fizemos uma varredura completa e destacamos, parágrafo por parágrafo, mais relevante para o nosso entendimento do que seja o porquê, os caminhos, os tratamentos dentro da doutrina espírita do autismo. Esse tema, autismo, ele foi tratado por nós há 7 anos atrás, exatamente em 2016. Em 2016, por quê? Porque em 2016 estava ocorrendo em Portugal o 8º Congresso Espírita Mundial, cujo tema, digamos assim, de fundo era em defesa da vida. Então, naquela época, nós achamos que seria relevante nós interligarmos esse defesa com a vida com a questão do autismo. Bem, passados 7 anos, o autismo, de certa forma, explodiu no Brasil, no mundo. Certo? Hoje em dia se considera que no Brasil em torno de 1 a 3% da população apresenta um quadro de autismo, ou seja, em torno de 6 milhões de pessoas. E isso é um reflexo do estágio também mundial. Então, houve um crescimento enorme do conhecimento, da recorrência, dos problemas, leis e assim sucessivamente. Então, essa é uma das razões de por que nós estamos fazendo ou refazendo o tema. É uma espécie de atualização em relação àquilo que já o fizemos, acrescentando novos pontos. Segundo, ano passado, alguns amigos vieram exatamente querendo cópias desse trabalho que nós fizemos há 7 anos atrás. Aquilo nos, digamos assim, trouxe à mente que fosse exatamente necessário a gente repaginar
o trabalho. E, por último, agora, em fevereiro de 2023, um grande compositor americano de fama mundial, o nosso amigo Burt Bacharach, ele faleceu nos Estados Unidos de causas naturais aos 94 anos de idade. Sou um admirador das canções, das músicas, das melodias do nosso amigo. Por essas coincidências, nós fomos nos aprofundar na vida dele. E acabamos descobrindo que o nosso amigo tinha sido pai de uma menina, Kitty, que tinha sido autista. Mas o que mais me chamou a atenção foi que a vida dele inteira foi um lidar muito difícil com a situação, muito amargo, problemas seríssimos dentro da família, de relacionamento com a família, com a esposa e, posteriormente, com a própria filha, que vem a desencarnar com 40 anos de idade, num suicídio. Então, nós achamos que, efetivamente, era necessário que nós refizéssemos o trabalho, englobando tudo que possa ter acontecido nos últimos 7 anos e todos os aspectos que, muitas vezes, passam em brancas nuvens, vendo apenas a parte material do problema. Então, destaco, a nossa ideia aqui é ver essencialmente como é que a doutrina, o que a doutrina pode nos ajudar para entender o jovem, a criança, o adulto, a família que esteja envolvida num processo de autismo. E reafirmo, os 3 livros que nós estamos mostrando na tela são excepcionais. Muito bem, posto isso, o pontapé inicial vai ser dado por um outro compositor americano, que na década de 60 escreveu uma música que está na tela, um trecho da música, que é um poema, na realidade, em que em inglês é Eu Sou uma Rocha. E o Paul Simon, que é o que escreveu, ele diz: ergui paredes, uma fortaleza alta e forte, que ninguém possa penetrar. Não preciso de amizades. Amizades causam dor. É o riso e é o amor que eu desdenho. Sou uma rocha, sou uma ilha. Tenho os meus livros e minha poesia para proteger-me. Estou blindado em minha armadura. Oculto em meu quarto, seguro dentro do meu útero. Não toco em ninguém e ninguém me toca. Sou uma rocha, sou uma ilha. E uma rocha não sente dor. E uma ilha nunca chora. Esse trecho desta canção, que na realidade é de um álbum chamado O Som do Silêncio, foi o trecho de um papel que um autista depositou na mesa do seu terapeuta, dizendo: é assim que eu me sinto. Eu me sinto uma rocha. Eu sou uma ilha. Uma rocha não sente dor, uma ilha nunca chora. Como compreender o espírito desse jovem? Essa é a questão essencial. O terapeuta poderá ter as suas explicações. Nós vamos mostrar o porquê. Por que ele ergueu paredes? Por que ele se sente blindado? Por que ele não quer tocar? Por que amizades muitas vezes causam dor? Por que ele está nesta situação no presente desta última vida dele? Muito bem. Essa é a nossa porta de entrada. Vamos agora trilhar o nosso caminho. Como já disse,
a nossa ideia principal é os aspectos espirituais. Os aspectos materiais que nós vamos ver, eles estão postos mais como uma contraparte. Apresentamos o material e mostramos o espiritual, para entendermos exatamente que muitas vezes eles são complementares. A questão é como, em poucos minutos, nós trafegarmos uma quantidade enorme que hoje já existe, mesmo dentro da doutrina espírita, sobre o autismo. O que fizemos? Nós encontramos um trabalho da Universidade, da USP, de um grupo que trabalha especificamente com autismo, em que eles fizeram um trabalho interessante. Eles compilaram coisa de 30 mitos e verdades sobre o autismo, sob a ótica material. Obviamente, não poderíamos varrer todos os 30. Escolhemos 6, que exatamente pega aspectos essenciais para nós entendermos a questão do autismo. O que é, as suas causas, o processo, os comportamentos, a questão dos afetos e o tratamento. Então, das 30 e poucas verdades e mitos que lá estão compilados no trabalho da USP, que está sintetizado no trabalho que nós vamos enviar para vocês, nós vamos pegar apenas 6, que na realidade vão ser pontes para ir encaminhando as questões. Vamos começar. A primeira mito é: o autismo é uma doença mental? Primeiro, uma explicação. Por que do mito? Certo? O porquê do mito é uma herança, digamos assim, triste, porque lá por 1910, 1908, um psiquiatra famoso, austríaco, estudando jovens e crianças, e que ele percebeu que eles apresentavam o que hoje se identifica como um comportamento autismo, mas não existia naquela época nenhuma denominação, nenhuma algo que identificasse aquilo que ele estava vendo. Mas o que ele identificou? Ele identificou exatamente como fosse um alinhamento da realidade. E ele interligou com a única coisa que naquela época existia, que era uma questão eminentemente mental, que era a esquizofrenia. Então, no início dos tempos do autismo, ela foi associada com um quadro mental negativo. Ficou décadas. Na década de 70, 80, é que a coisa começou a mudar, na realidade, a partir da década de 40. Aí é que, efetivamente, se concluiu, como hoje, que o autismo não é uma doença mental, mas é um transtorno no desenvolvimento neurológico de uma criança, de um jovem ou de um adulto, com 2 impactos principais: na linguagem, no comportamento, impactando o relacionamento social. Falando, parece frases soltas, uma definição, mas é mais do que isso. É isso que nós queremos destacar já em primeiro ponto. Estão vendo a tela que nós estamos mostrando? A tela é a representação gráfica do que nós acabamos de falar. Mas por que nós estamos colocando de forma gráfica? O que é o autismo? É um transtorno que afeta, normalmente, que aparece em crianças na primeira e segunda infância, mais precisamente em torno de 2 a 3 anos, e que permanece o restante da existência. Então, é um transtorno no desenvolvimento, comprometendo o quê? 2 coisas: linguagem e comportamento.
Esse comprometimento afeta o quê? O relacionamento social. Essa é a essência do autismo. A questão é que, muitas vezes, ocorre um círculo vicioso negativo. O que é que nós queremos dizer com isso? A criança, o jovem, o adulto, que apresenta esse comprometimento de linguagem, de comportamento e, por derivação, um relacionamento social problemático, se ele não for adequadamente atendido, ajudado, amparado, orientado, suportado, ele desenvolve, em função desses comprometimentos, outros transtornos que não seriam parte do autismo. Quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de tentativa de suicídio, ou seja, são transtornos que não fariam parte do quadro do autismo, mas, se não forem levados adequadamente, agrega mais complicação na vida do autista. Isso é importante, porque muitas vezes aquilo que poderia ser lidado, trabalhado de uma forma mais suave durante a existência, ela se complica, porque se adiciona outros transtornos que, se fossem melhor trabalhados, seriam muitas vezes passados bem de forma suave. Esse é um primeiro ponto. O que é o autismo sob a ótica física? E o inverso agora. E sob a ótica espiritual? Aí nós voltamos para o nosso amigo Hermínio de Miranda, no seu livro Autismo. E ele é absolutamente incisivo. Ele diz: o autismo é problema espiritual. Essa é a afirmação chave do nosso trabalho. O nosso objetivo é demonstrar isso. E ele demonstra no livro claramente os porquês, os processos, os tratamentos. O autismo é um problema espiritual e se projeta por mecanismos psicossomáticos, ou seja, espirituais fluídicos, preferencialmente ou eletivamente na parte neurológica. Daí que surge o autismo. E ele destaca: o problema central é a comunicação. Esse é o ponto chave a ser atacado no autismo, a comunicação. Se não consegue ser a comunicação, a pessoa não consegue se relacionar. Não conseguindo se relacionar, ela passa a ter um auto-viver, em vez de um conviver. Essa é uma das telas chaves do nosso trabalho. Todos os passos seguintes são para nós entendermos esta afirmativa do nosso amigo Hermínio de Miranda. Segunda questão, o segundo mito: o autismo é causado por vacinas. Essa, novamente, claramente, surgiu na década de 80 nos Estados Unidos. Naquela época não existia fake news, nós diríamos que isso aí é um dark news, é uma informação negra, negativa, certo? Totalmente desacreditada, em que se relacionou o autismo com algum tipo de vacina. É totalmente furado. Colocamos aqui a questão mais para nós entendermos a porta, o que hoje a ciência médica entende como uma causa provável. São hipóteses, mas hoje em dia considera-se, dentro da estrutura médica, que 90% dos casos de autismo têm uma correlação genética. Por quê? Não sabe-se. Qual é o universo desse genético? Entre 10 e 15
James. Então, é ainda hoje, uma suposição, ou seja, uma porcentagem significativa do autismo deriva-se de uma questão genética que tem impacto na parte neurológica. Essa é a questão. Muito bem. 2 aspectos deste ponto são importantes, ainda materialmente falando, para nós entendermos depois a parte espiritual. Muito importantes. Primeiro, a ciência médica não sabe o porquê, que existe uma falha de conexão ou uma conectividade atípica entre os 2 hemisférios cerebrais dos autistas. Ou seja, a conectividade, a conexão entre um hemisfério e o outro hemisfério, entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, ele tem conexões, digamos assim, não muito adequadas. E, por outro lado, dentro de cada hemisfério há uma hiperconectividade. Então, tem uma menos conectividade entre os 2 hemisférios, mas dentro de cada hemisfério há um número maior do que é o que ocorre nas demais pessoas. Por quê? Não se sabe exatamente o porquê. Mas isso é importante e vocês vão entender daqui a pouco, quando nós vermos a parte espiritual. Não se esqueçam, conectividade entre a parte direita e a parte esquerda. Essas pontes, essas conexões são, digamos assim, menores do que seria o ideal. E as conexões dentro são maiores do que deveria. Aí entra um segundo fator, que a ciência chama-se de poda neural. Todos nós, no desenvolvimento nosso, nós vamos, digamos assim, reciclando o nosso sistema de neurônios. E logo nos primeiros anos, ocorre uma espécie de limpeza de neurônios que não seriam, digamos assim, mais necessários. É um processo benéfico. Ocorre dentro de pessoas que apresentam um quadro de autismo, em muitos casos, esta poda ou esta limpeza neural não ocorre como deveria. Então, ocorre, digamos assim, um acúmulo de algo que não deveria estar lá, mas está. Por quê? Também não se sabe. O resultado é que isso deve impactar exatamente no desenvolvimento neurológico, que, por sua vez, leva ou acarreta a questão do autismo. Por que nós estamos falando isso? Porque aí é que entra a parte espiritual da questão. E veja bem, isso que nós acabamos de falar, tanto a conexão entre os hemisférios e esta poda neural, é algo dos últimos 10 anos. O que o nosso amigo Manuel Hermínio de Miranda põe no seu livro é de 25 anos atrás. Ele fez uma antevisão da questão. Vamos ver. Primeiro, dentro da doutrina espírita, qual é a origem das nossas enfermidades? Qualquer enfermidade. Câncer, lepra, qualquer tipo de enfermidade. A origem, a causa primária, como diz o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, a raiz de todas, não é de algumas, não é do autismo, não estamos falando ainda do autismo, todas, autismo incluído, que se tinha um homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa. Ou seja, dentro da doutrina espírita, para a doutrina espírita, a origem
primária. Observe a palavra primária. O original é o espírito humano. Então, lembrados como nós falamos lá no começo, que existe vida antes da vida, depois da vida, e que ele diz, olha, se eu não entender isso, eu não vou entender o autista. Essa é uma das razões. Se eu não entender que o homem é imortal, que tem várias vidas, eu não vou entender que ele é uma causa primária dos problemas dele no presente. Mas é mais do que isso. Causa primária. A questão é como é que isso se reflete na matéria. Então, a causa primária está no espírito. Ele, no momento em que nós agimos de alguma forma incorreta, aética, anormal, triste, negativa, esta ação, que é mental, ela se reflete fluidicamente no corpo perispiritual nosso. Que quando eu vou reencarnar, ele espelha, ele atua na parte neurológica, na parte do estômago, na parte do coração. Ele vai refletir as deficiências que ele está tendo na parte espiritual no correspondente material. Então, quando se diz, o problema é genético, eu estou dizendo que a causa terciária é genética. Mas a causa secundária é o corpo perispiritual e a causa primária, original, é o espírito. Isso para toda e qualquer enfermidade. A questão é como é que eu uso esta informação para dentro do autismo. É isso que o nosso amigo Hermínio de Miranda faz no seu livro. Essencialmente. E o que nós vamos ver em curtas palavras mais à frente. Ele diz: a causa primária do autismo seria uma disfunção comportamental em algum ponto da trajetória da entidade espiritual. Causa primária. Disfunção comportamental. O que é isso? E, por último, em algum ponto da trajetória, ou seja, ele está dizendo, você, para entender o que eu estou falando, precisa entender que você é imortal, tem várias vidas, e que se reflete no presente de uma vivência sua no passado. E que essa vivência no passado, você fez algum ato, alguma ação comportamental incorreta. Qual? Ele não entra aqui em detalhes. Essa é uma afirmação do nosso amigo Hermínio de Miranda. Muitos poderiam, mas é ele que está falando. Não é apenas ele. No outro livro que nós citamos lá no começo, estão lembrados? Loucura e Obsessão, do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Ele, com a cobertura do nosso amigo Bezerra de Menezes, porque é um trabalho, na realidade, a quatro mãos no livro, é o Bezerra e o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos na parte do passado da pessoa. Ou seja, ele vem reafirmar que a origem primária do autismo são graves compromissos negativos ou disfunções comportamentais, como diz o nosso amigo Hermínio de Miranda. A questão é que compromissos são esses? Essencialmente, são comportamentos em três grandes áreas. Primeiro, ações que nós possamos ter feito no passado que prejudicaram outras pessoas e que, na maioria das vezes, ninguém soube, mas apenas eu, interiormente, tomei conhecimento daquela ação em que pode ter destruído, magoado, eliminado
uma pessoa ou várias delas. Segundo, muitas vezes eu, comigo mesmo, apresento um comportamento de desvalorização perante a minha própria vida. Muitas vezes me suicidando no sentido direto, outras vezes no sentido indireto. E, por último, em função dessas vivências passadas, eu muitas vezes crio graves antagonismos com determinados espíritos. Ou seja, eu crio graves quadros de aversão, de ódio, de inimizades com determinadas pessoas. Então, é uma mescla desses aspectos que gera impactos fluídicos negativos no corpo perispiritual, que no caso do autismo, quando se refletem na matéria, eles se refletem na parte preferencialmente neurológica. Em outros quadros de enfermidades, eles vão se refletir como um quadro cardíaco, como um quadro canceroso, e assim sucessivamente. No caso do autismo, essas ações foram geradas, mentalizadas por nós, pelo espírito, no passado. Eles se refletem como um distúrbio neurológico. A questão é entender como isso efetivamente gera o quadro do autismo, ou seja, do alinhamento, do estar fora, do auto-viver, do não querer participar ou daqueles comportamentos. Cada uma dessas ações que nós falamos, antagonismo, desvalor, ela tem um efeito. Cria problemas, por exemplo, de consciência de culpa, cria processos obsessivos, cria comprometimento perispiritual, de você ter, muitas vezes, eliminado a vida. Essas situações, elas são tratadas na espiritualidade, como nós estamos lá. Todas elas. Eu, você, qualquer um, que muitas vezes possamos ter passado por essas situações, passamos por tratamento na espiritualidade. Mas o último passo do tratamento, na maioria das vezes, é a reencarnação. Que é, efetivamente, você, digamos assim, refazer ou fazer de uma forma nova, positiva, aquilo que ele fez incorreto. O problema é que, muitas vezes, o que foi feito compromete de tal forma o meu corpo perispiritual que, quando eu reencarno, eu, de forma quase automática, comprometo a parte neurológica. Aí vem uma parte do autismo. Por que uma parte? Porque muitas vezes, em função das aversões, das consciências de culpa, eu rejeito o retorno. Eu não quero participar efetivamente, certo? Da nova existência. Ele pode até participar fisicamente, porque está reencarnado, mas ele rejeita a convivência, porque ele muitas vezes está rejeitando os resgates, a convivência com pessoas que ele considera amarga, e assim sucessivamente. Então, o autismo vem como consequência de duas coisas. É uma incapacidade que, muitas vezes, o corpo perispiritual já leva em termos físicos. E segundo, em outras situações, é eu, muitas vezes, me abster de participar efetivamente da reencarnação, por mais que fisicamente esteja nela. Aí surge o autismo. Portanto, como diz o nosso amigo Emin de Miranda, o autismo é certamente a resultante de uma pane em algum ponto do sistema. Que sistema? Espiritual. Um defeito não casual
mas, ao contrário, causal. O que ele quer dizer, um defeito não casual? Porque muitas vezes não, é genético, então é aleatório, certo? Se a mãe tem 40 anos, tem mais chances, é algo que ocorre. Ele está dizendo, não é isso. Existe uma razão causal, original, primária, que está no passado. O que, precisamente, vai ser algo específico daquele espírito. Aliás, essa é uma das razões, ou a razão principal, que nós temos um universo infinito de níveis de autismo. Por quê? Porque nós temos um universo infinito de passados. Cada passado de cada espírito é diferente. Portanto, as consequências daquilo vão se refletir de forma diferente, com intensidades diferentes no presente. Então, vai ter o autista muito de um efeito, de um comprometimento bem suave, enquanto que o outro tem um quadro muito agravado. E isso ocorre por quê? Porque ele tem mais ou menos problemas genéticos? Não. É porque ele tem mais ou menos um passado mais ou menos complicado ou não. Passemos para entender como é que isso se materializa. Vimos o que é, vimos a causa, precisamos entender o caminho. A pergunta para o caminho é o que está aí, que é: o autismo é contagioso? Obviamente que não é contagioso. Nós estamos colocando a questão, certo? Para nós entendermos como é que se faz, como é que se materializa o problema passado na matéria, no presente. E a essência está numa afirmação de um espírito chamado Viana de Carvalho, um grande mentor, em que ele diz: é do espírito, através do seu perispírito, que partem as correntes de energia encarregadas de contribuir para o metabolismo orgânico. Em outras palavras, ele está dizendo que é necessário que nós, como espírito, quando estamos fazendo o processo de reencarnação, durante o processo de reencarnação, eu agir, induzir, propiciar correntes de energia que vêm do meu espírito, passando pelo perispírito, e vão atingir a matéria e, portanto, moldar a matéria como ela deve ser feita. Isso é o usual que é feito. Em todas as nossas existências é isso que ocorre. O problema é quando eu não quero fazer isso. O problema é quando eu não atuo para que as correntes de energias espirituais fluídicas atinjam de forma adequada a matéria e, portanto, me propicie um corpo totalmente fisiologicamente adequado. E se eu não quiser fazer isso? Esse é o problema. O nosso amigo Hermínio Miranda, no livro que nós falamos, Autismo, ele faz esta afirmação que não é apenas, e ele demonstra no livro, aqui nós estamos afirmando e vamos mostrar a consequência disso. Ele diz: ao reencarnar-se, a entidade espiritual instala-se inicialmente no hemisfério cerebral direito. Estão lembrados que nós falamos lá dos hemisférios direito e esquerdo, em que entre conexões, às vezes, no autista, entre o direito e o esquerdo, são menores, mais simples do que seriam o usual? Aqui o nosso amigo, muitos anos antes disso, diz: olha, o espírito, quando reencarna, ele se
acopla inicialmente no hemisfério cerebral direito. Isso ocorre para todos nós, em qualquer situação. E procura e forma o corpo físico e procura programar o hemisfério esquerdo a fim de propiciar uma vivência normal na vida. Entenderam? Nós, no processo de reencarnação, o espírito, perispírito, ele se liga ao hemisfério direito, com o objetivo de passar informações, instruções, energias do espírito, perispírito, entre o hemisfério direito e o esquerdo, de tal forma que a pessoa tenha um desenvolvimento neurológico adequado. Muito bem. E se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso, é exatamente o que ocorre, é o autismo. Na tela que está no quadro de vocês, nós temos os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Observem que no esquerdo, duas grandes funções são alocadas ao hemisfério esquerdo, que é a linguagem e a leitura. Então, se eu, por não querer participar da existência por N razões, ou já vier com um desequilíbrio muito, eu não consigo efetuar esse trabalho de ponte entre um hemisfério e o outro. E, portanto, eu vou comprometer a minha parte de linguagem, a minha parte de leitura e uma série de outros comportamentos, que é o que o autismo apresenta. Compreende? Usualmente, esse processo se faz, digamos assim, automático, se faz usual. No caso do autismo, ele se vê pela ação do espírito ou por uma incapacidade dele, esse processo se faz dificultoso. O que a ciência médica identifica é, tem uma conexão entre um hemisfério e o outro que não está boa. O que o nosso amigo Hermínio de Miranda fez, o que a doutrina está colocando, é que há uma causa espiritual, que é a ação do espírito no processo. Então, ou o espírito não quer agir, ou não consegue agir durante, de forma equilibrada, pautada, usual, no momento em que está fazendo a formação, nos primeiros meses de gestação e nos primeiros meses de nascimento. O que ele faz, então? Ele bloqueia essas energias, esses comandos que são originários dele, que passam pelo perispírito, deveriam passar, chegar à matéria. Como isso não é feito, ele fica no tempo sem comunicação, sem convivência. E muitas vezes apresenta um quadro de regressão. Se diz, a criança estava indo e de repente regrediu. Regrediu por quê? Porque passou aquele período de 2, 2, às vezes 3 anos, em que tudo que tinha que ter sido passado de um hemisfério para o outro, muitas vezes não ocorreu. Quando acaba esse tempo, o que fica é o que passou. Se não passou, apresenta-se, muitas vezes, o comprometimento. Ou como esta tela procura mostrar entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, essas pontes é que são os problemas. Essas pontes, elas precisam ser orientadas, ajustadas, instituídas, apoiadas pela ação do espírito. Mas ele pode ou não desejar fazer isso, ou está incapacitado de fazer isso. Então, é isso
a essência, na realidade, do tratamento, em termos espirituais, é procurarmos convencer o espírito ou trabalhar em termos fluídicos espirituais de tal forma que ele ou volte ainda em tempo para restabelecer essas pontes ou refazê-las durante o período da infância ou do crescimento. Então, por isso que se diz assim, então, quanto mais rápido, quanto mais intenso, quanto mais cedo se fizer, há melhoras. Às vezes nem sabe por quê. Nós estamos fazendo. Quanto mais cedo, mais rápido nós conseguirmos adentrar, não ao cérebro, mas ao espírito do autista, e fazê-lo compreender da importância da participação, da ação, do quanto que é positivo ele agir o quão rapidamente for possível para restabelecer essas pontes entre um hemisfério e outro, ou, em outras palavras, um desenvolvimento neurológico adequado, vai ser melhor. A questão é como fazer isso. É o que nós vamos ver mais para frente. Portanto, a pessoa é autista não porque tem o cérebro danificado, como muitas vezes a gente imagina, mas tem o cérebro danificado porque não quis ou não conseguiu transmitir a ele, no período crítico da formação, os comandos mentais necessários ao seu correto desenvolvimento. Esta é a chave do autismo. É isso que precisa ser corrigido. É isso que precisa ser realmente tratado. É restabelecer esses comandos para que eles consigam efetivamente transmitir as informações, as ações, as induções necessárias para o correto desenvolvimento. O que todas as terapias se fazem hoje, certo? TO, fono, na realidade, elas estão tentando realizar essa indução. Devem ser feitas sempre, mas tem a parte espiritual, que muitas vezes não é levada em conta, que é a causa. Né? Várias vezes já perguntaram para o Chico, para o Divaldo, quais eram as orientações. Uma delas, não é a única, nós vamos ver outras. Olha, de noite, quando os pais, criança estiver dormindo, conversa com o espírito. Você, bem aceito, você precisa, nós queremos a sua participação, uma conversa amorosa, de incentivo, de apoio, mesmo que a criança esteja dormindo. Por que isso é importante? Ela está falando com o inconsciente, é mais do que o inconsciente, está falando com o espírito. Está falando para que ele participe ou volte a participar desse trabalho. Aí, às vezes, tem melhoras. Tem melhoras por quê? Porque você conseguiu conquistar ou reconquistar novamente a participação do espírito no seu processo de desenvolvimento. E, para finalizar esta parte, uma frase muito importante da nossa amiga Joana de Ângeles, que nós direcionamos mais para os pais, em que ela diz: a carne gera carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma. Em outras palavras, não é porque a mãe tem 40 anos, 38, o pai tem sei quanto, então isso foi a causa do autismo, da síndrome de Down ou de qualquer outro tipo de situação. Os pais dão a carne, mas a forma é o espírito. Os pais dão o barro, a forma do barro é o espírito. Então, você pode ter um autista de uma jovem de 18 anos ou um autista de uma jovem de 40. Não é a jovem
de 18 ou a jovem de 40. É o espírito imortal por trás que está dando a forma que ele gerou no passado. Por isso que o nosso amigo Hermínio Miranda, lá no começo, diz: se você não entende imortalidade e aceita reencarnação, vidas passadas, você não vai entender o cultismo. Um ponto muito importante, que hoje muitas vezes é colocado, que o autismo hoje é TEA, transtorno do espectro autista. Por que é um espectro? Porque tem infinitos gradações, né? E essas infinitas estão classificadas em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3, ou seja, de acordo com a necessidade de suporte, de apoio que a criança ou o jovem precisa, de menor até o maior, você vai subindo a escala. Então, tem um autista de alto desempenho, que é aquele que é quase transparente. Tem o autismo não verbal, tem o autista verbal, não verbal, tem aquele que tem comprometimento de movimento, tem aqueles que efetivamente têm comportamentos extremamente inflexíveis. E isso vai variando. Normalmente, em torno de 10% são os casos mais graves. Os outros 90% se enquadram nos outros níveis. Isso é sob a ótica física. Mas como é que é este espectro sob a ótica espiritual? Na realidade, o espectro espiritual é que comanda esse espectro. O que nós queremos dizer com isso? Observaram que mudou o quadro? Acredito que não. É o mesmo, mas tem um outro nível de informação. A causa está no espírito. Então, quando nós ou ele reencarna, ele vai apresentar um quadro de comprometimento neurológico em função daquelas causas do passado. Seria o autismo puro, simples. O problema é que se ele reencarna num quadro espiritual familiar desfavorável, então o que seria um quadro espiritual autismo soma-se um quadro espiritual, às vezes, de grande inimizades, desencontros dentro da família. O que acontece? O quadro complica. Se somado a isso, o espírito apresenta a ação de obsessores em função do passado espiritual dele, esses obsessores vêm complicar o quadro. Se somado a isso, o espírito tem, em função do seu passado, realmente transtornos mentais, por exemplo, uma esquizofrenia, soma. E, se somado a isso, ele apresenta um processo de auto-obsessão, a situação fica muito grave. Então, os quadros que se vê na matéria, nível 1, nível 2, nível 3, na realidade, eles estão refletindo diferentes comprometimentos espirituais. Então, muitos dos comportamentos, às vezes, totalmente desequilibrados do autista, eles estão refletindo não apenas o autismo em si, mas toda uma perseguição, por exemplo, espiritual, em que leva a um desequilíbrio da criança ou do jovem. A medicina não vê, as pessoas não veem, os pais não veem, se desesperam, se cabelo está perdendo, porque está faltando o tratamento espiritual desobsessivo, que é o que o livro do nosso amigo Manuel Filomeno Miranda demonstra como pode ser feito. Está compreendido? Bem, a parte de afeto, que é muito importante, certo? O mito
As pessoas com autismo se isolam por falta de afeto dos seus pais. Isso gerou, no passado, década de 50, 60, 70, 80, certo? Em muitas situações, culpavam os pais porque eles se mostravam frios perante as crianças, certo? E era exatamente o contrário. A maioria das vezes, os pais, tanto no Brasil como fora do Brasil, é que efetivamente saíram à luta. As maiores organizações de atendimento para os autistas vieram do esforço dos pais, né? Nós vamos ver para frente o exemplo de uma das maiores autistas de referência mundial, que é uma americana, a Mary Temple, em que ela num livro que ela, excelente livro, porque ela mostra o que ela sentia, não é o outro falando como é que a criança se sente, e ela diz, a minha mãe, certo? Como eu, muitas vezes, me afastava dela, e me afastava não porque eu não gostasse dela, é que o abraço da minha mãe, de forma de sensibilidade, me causava um transtorno, e eu me recolhia. Aí a minha mãe achava e pensava, se a minha filha não quer, eu não vou me aproximar, e se afastava. Vê como as situações, às vezes, são totalmente absurdas. Então, as pessoas com autismo não se isolam por falta de afeto, falta um sentido de compreender por que ela está fazendo aquilo. Agora, tem questões ligadas a esta, que a nossa amiga Nancy Puma, que foi presidente do Nosso Lar, que é uma instituição que trabalha exatamente com crianças especiais, ela diz, quando um bebê atípico, que pode ser um autista, nasce, em muitas situações é um choque. Tanto mais tremendo, quanto maior orgulho existente à sua volta. O que ela quer dizer com isso? Que o nascimento de uma criança atípica numa família muda a família completamente. Para sempre. O que era antes deixou de existir e o que é depois vai ser diferente. O problema é que muitas vezes esse choque permanece o resto da existência. É um luto permanente. É uma revolta permanente. É um desespero permanente. Em vez de passar do luto à luta, passa para a inércia, passa para o desespero, passa para o abandono, passa para a falta de afeto. Então, são várias circunstâncias dentro da família que afetam esta convivência. Às vezes, a gestação já não foi bem aceita. O que estava o relacionamento do casal antes do fato? Qual é a posição do filho? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Qual era o nível de preconceito que a família tinha em relação às crianças especiais? A personalidade de cada pai, de cada mãe. Então, são todos fatores em que muitas vezes levam a um estresse. Se esses fatores que são do presente se associa a fatores do passado espiritual, a coisa fica, às vezes, muito complicada. Há, muitas vezes, separações, desagregações, dores, que não poderiam ter ocorrido, ou que teriam sido melhor passadas se fossem melhor compreendidas. Tomemos muito atenção a esses pontos, porque eles afetam diretamente o tratamento do autista. Volto, nós acabamos de falar da nossa amiga Mary Temple, que é uma das maiores autistas, PhD, doutora nos Estados Unidos, ainda na matéria, em mais de 60 anos,
E no livro Cérebro Autista, ela dá depoimentos dela. O trabalho que nós vamos enviar para vocês tem todo o depoimento. E ela diz algo muito importante, que é um depoimento da mãe. Ela diz: quando a minha filha se sentia num ambiente seguro, onde percebia que, acima de tudo, o amor e a consideração, o seu comportamento compulsivo que ela tinha se reduzia significativamente. Sua melhora, estou convencida, está condicionada à consideração e ao amor. E ela, a Mary, diz: eu consegui recuperar-me do autismo, porque minha mãe, a minha tia e o meu terapeuta de aprendizagem de linguagem interessaram-se em trabalhar comigo verdadeiramente. Esse é um dos pontos essenciais do tratamento. Ponto seguinte, que é o comportamento. As crianças apresentam, se jogam no chão, choram. Ou temos a nossa amiga Nancy, em que ela diz: não há criança irreabilitável. A questão precisa querer, compreender e trabalhar com amor. Ela, na realidade, vem referendar o que a nossa amiga Mary acabou de nos dizer. Tem tratamento para o autismo? Para cura? Não. Para amenizar, para melhorar, para aperfeiçoar? Sim, sem a menor dúvida. Quanto mais cedo, melhor. E nós já vimos por quê. A questão é como fazer isso. Como fazer isso? Tratamentos tradicionais, nós já falamos aqui, TO, fono, são todos pedagógicos, sempre 100% ótimo, mas tem comentários específicos mais para frente. Precisam ser feitos todos? Sim. Tratamentos alternativos, isso é importante. Recomendamos fortemente a questão da musicoterapia, dos animais domésticos, da yoga e da cromoterapia. Cada uma delas tem um aspecto pedagógico, um aspecto, digamos assim, material, e tem um aspecto espiritual. Queremos destacar apenas um, no tempo que nós temos, sobre a questão da musicoterapia. É importantíssimo. Em 2017, portanto, antes da pandemia, o nosso amigo Divaldo Franco, um grande orador, escritor espírita, ele foi fazer uma palestra no Peru. E lá encontrou um médico espírita que tinha sido o introdutor, certo? Fundador dos primeiros centros espíritas no país. E o senhor é um médico especialista no tratamento de autista e tem uma clínica. E tem um livro chamado Terapia Aliana, específica para autista. E o Divaldo foi visitar a clínica. Ficou encantado. Ficou tão encantado que convidou o médico para vir para o Brasil e fez palestras em Salvador, em Belém, em outras partes, sobre autismo, com tratamento espírita. E ele destaca um exemplo que eu gravei, que ele diz o seguinte: o médico disse: olha, nós tínhamos uma jovem que chegou para nós com 17 anos. 17 anos. Um quadro grave de autismo. Não andava, não falava, fazia as necessidades no chão, não comia direito. E ela, quando estava brava, ela urrava. Quando ela estava alegre, ela gritava, literalmente falando.
Aí o médico disse o seguinte: eu tive um estalo. E eu observei, coincidência, que, não, que no momento em que ela estava no ambiente de tratamento, tocaram uma música. E ela começou a urrar. Urrar. Ou seja, ela não gostou da música. Aí, por coincidência, tocaram outra. Ela começou a gritar, significando que ela gostava da música. Então, ele disse: eu tive uma ideia. Eu selecionei uns 10, 20 músicas e passei a selecionar aquelas que ela gritava e aquelas que ela urrava. Depois de algum tempo, eu só toquei aquelas gritavam, ou seja, que ela gostava. Ele disse: foi um achado. Hoje, passado alguns meses, ela já vai ao banheiro, já come com as mãos e já está saindo. O canal do autista é um canal eminentemente sonoro. Tem que haver um caminho para ele se expressar. Não falamos que o problema básico é a comunicação, é a fala. Tem que destravar canais de ele se interfacear. Isso leva, em consequência, a uma melhora do quadro de comportamento e de vivência. Assim como ocorre com a vivência com animais domésticos, cachorro, a cronometria e a meditação. Agora, o comentário do nosso amigo Hermínio de Miranda nos tratamentos. Levaríamos muito tempo explicando cada um deles. Mas o primeiro ponto, se eu quiser efetivamente fazer um tratamento de fundo, eu preciso ver que o autista é um ser imortal. Básico. Segundo, o tratamento não pode ser autístico por parte dos terapeutas. Se nós colocarmos uma criança numa instituição, ela entra por uma porta e sai pela outra, e o terapeuta apenas assina a folha de presença dele no trabalho, o efeito é muito pequeno. O tratamento tem que ser amoroso. Estão lembrados da expressão da nossa amiga Mary Temple? O autista precisa sentir que ele é respeitado, que ele é considerado, que ele é parte importante do tratamento. E isso se extravasa para o tratamento familiar. Se dentro do núcleo familiar há a falta desse afeto, dessa atenção, desse questão, o tratamento se falha. E tem o tratamento que ele diz aceitação, que nós vamos começar no final. 2 outros pontos são muito importantes. O tratamento tem que ser contínuo. 24 horas, 7 dias por semana. Tratamento a conta-gotas, o efeito é muito limitado. E tem que se procurar fazer o tratamento o máximo possível do vocabulário. A Mary Temple destaca isso nas suas memórias. Ela conseguiu, digamos assim, chegar à universidade porque ela conseguiu adquirir um quadro de vocabulário que conseguisse ela se comunicar, mesmo continuando sendo autista. E, por último, a questão do tratamento mediúnico. Em muitos casos, é necessário o trabalho de desobsessão. Portanto, em termos espíritas, passes, desobsessão, água fluidificada, diálogo com os espíritos, aceitação, ver a questão da mediunidade e, muitas vezes, terapias de vidas passantes.
Teríamos a comentar vários exemplos. O nosso amigo Donald, que foi o primeiro caso de autismo no mundo, por coincidência, desencarnou este mês, há 12 dias deste trabalho. A nossa amiga Mary, o caso Anderson, que é tratado no Manuel Filomeno de Miranda, a Célia, que é tratada no livro da nossa amiga Nancy, e, de modo mais conhecido, ou mais público, certo? O caso do nosso amigo Rafael, que é o filho do Jô Soares, e o caso da nossa amiga Nick, que é a filha do compositor que nós falamos, Burt Bacharach. Teríamos comentários em cada um deles, importantes. No trabalho que vocês vão receber, tem todas essas informações sobre, digamos assim, a visão espiritual da questão. Síntese. O roteiro da esperança na eventual eliminação do autismo. Nós queremos, você, eu, a eliminação. Ele diz, o roteiro para eliminar, eu diria que a gente não vai conseguir. Mas a gente pode ter uma vacina. Para o presente, não. Uma vacina direcionada ao futuro. O autista é hoje porque, no passado, ele não tomou uma vacina moral contra os desequilíbrios que o fizeram cair em erro. Não sei se conseguem ver a sutileza do nosso amigo Hermínio. Ele está dizendo, olha, hoje temos milhões de autistas, em função do passado. Tomemos cuidado, nós, conosco, para que no futuro nós não sejamos autistas, porque não tomamos a vacina de um equilíbrio, de um discernimento, de um entendimento, de uma vivência adequada no presente. Se você não puder curar a criança autista, ame-a de todo o seu coração, com todo o seu amor e toda a sua aceitação. Alguma tarefa importante ela está desempenhando junto de você, certamente em proveito de ambos. Não é por acaso que alguém renasce com a marca da deficiência em nosso contexto. E para finalizar, um exemplo trazido pela nossa amiga Nancy no seu livro Castelo das Aves Feridas, que é um depoimento de uma criança. Uma criança que apresentava-se com um quadro de uma tristeza. E ela mesma destaca. Era uma tristeza diferente. Não soluçava, era uma tristeza confortada, esperava profundamente, ficava lá, parada. Certa vez, a Nancy pergunta, mas por que você está desse jeito? E era um menino? E o garoto respondeu, estou morrendo. E ela disse, mas eu conheço você, você não está com nenhum problema. Estou morrendo de fome. Ela ficou mais espantada. Como você está morrendo de fome? Eu estou morrendo de fome. Os meus pais, a minha família, não está a me alimentar. Aí ela ficou ainda mais espantada. Ela diz, eu conheço os seus pais. Eles o alimentam corretamente. Eu sei disso. Não, ele repete. Eu estou morrendo. Eles negam-me o alimento. Eles só me dão comida. Não me dão o alimento. Eles me dão o feijão, o arroz. Mas eu sinto, eu percebo. Eles querem que eu morra. Eu sou a vergonha.
É por isso que muitos de nós morremos. Morremos porque não aceitamos, não nos aceitam como nós estamos. Nós estamos desse jeito, não somos desse jeito. É por isso que o nosso amigo Hermínio Miranda coloca, e nós finalizamos, que a terapia básica é a aceitação plena, real, total. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Um grande abraço a todos, nos vemos no futuro.